Olá, você que acessa as plataformas do Jornal Estado MS. Eu sou Rafael Belo e o podcast Entrevistando de hoje vai falar de um assunto muito sério para a nossa saúde, para a nossa longevidade, qualidade de vida também. Estamos falando de reumatologia, mais especificamente de artrose. Para falar sobre isso, Dr. Marco Antônio Araújo, da Rocha Loures. É bem grande, né, doutor, o seu nome? Tudo bem, Rafael? É nome de português, né, Rafael? Os portugueses antigamente botavam os nomes de 10 antepassados. E então acho que essa história aí continua no meu nome, é um nome comprido mesmo. E, doutor, vamos falar sobre esse assunto que antigamente só era acometido às pessoas de mais idade, né? Na verdade, Rafael, é assim, o que é artrose? A artrose é uma degeneração da cartilagem das articulações. Praticamente todas as articulações têm cartilagens. Algumas não têm, logicamente que elas se fecham, por exemplo, as do crânio se fecham. Mas as articulações, por exemplo, da coluna, do joelho, né? Mais ou menos, quer dizer, quantidade maior ou menor de cartilagem. Ela, com o tempo, ela vai se, como tudo no organismo, vai se desfazendo, né? A pele, o olho, a audição, a visão, né? A mobilidade e a articulação também, ela vai se tornando mais rígida, mais dura, porque essa cartilagem ela vai se secando, né? Isso aí que leva, então, a uma degeneração. Então, ela é um pouquinho fisiológica. Mas quando ela é muito acentuada, mais do que o normal, mais cedo do que o esperado, ela se torna uma doença, né? Existem algumas, então, causas que levam a uma doença precoce, né? Uma degeneração precoce da cartilagem. Atualmente, né, a gente tão tecnológico como estamos, acabamos a postura nossa, né, principalmente dos jovens, né, mas não tem como dizer agora que é só uma idade, né? Tô falando jovem, mas todo mundo hoje está de cabeça baixa no celular e mexendo o dedo, né? Isso Isso é verdade. acelera, né? A postura, essa postura aqui, né? Você força, é uma postura que não é anatômica. Quando você tem Uhum. muito trauma, por exemplo, faz exercícios pesados. A genética, como você falou, a genética tem um fator extremamente importante, né? A predisposição genética, ela é um fator de preponderante para a início de artrose ou a piora da artrose. Alguns medicamentos podem, né, levar à artrose. Algumas doenças da reumatologia, por exemplo, uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, artrite psoriásica, pode levar à artrose. Então, são vários fatores que são, a gente chama de fatores de risco, né, para você ter uma maior ou menor degeneração da cartilagem. Mas a postura é uma delas, você lembrou bem, a postura realmente é uma delas. E a gente anda sem atualmente, né? Com esses celulares e computador o tempo todo, né? Dificilmente a gente consegue manter uma postura durante todo o dia, né? Ainda mais se não praticamos atividades físicas, né? Verdade. A atividade física é importante porque você mantém o tônus muscular, você fortalece a musculatura do lado da articulação, chamado para-articular, e o impacto é menor, então o desgaste é menor. O que a cartilagem faz? Ela faz a mobilidade das articulações, né? Ela faz com que os movimentos fiquem mais suaves, menos impactantes. E quando você, por exemplo, corre, o teu organismo, naquele ponto ali do joelho ou da coluna, recebe impacto. E a cartilagem, ela distribui esse impacto para não ficar só num ponto. Se ela ficar só num ponto, quebraria ou teria consequências piores. Então, ela faz deslizamento da articulação, ela faz a distribuição de cargas que são impactantes. Então, nesse caso, quando você faz uma atividade física e fortalece a musculatura do lado da articulação, esses impactos eles são minimizados, eles são diminuídos. Então, claro que é importante você fazer ginásticas, vários tipos de ginásticas, porque além de se alongar, você fortalece a musculatura para-articular, para-vertebral. Então, daí tem essa questão das principais causas, né? Que não é uma predisposição maior entre familiares ou que tem uma condição, pode ser isso também, né? Mas também
Eu queria entender por que que as mulheres são mais acometidas. Os atletas a gente até sabe, né? Por causa do impacto. Se ele não faz outro tipo de atividade para fortalecer as articulações, é provável que ele vai ter uma lesão no joelho, uma lesão no ombro, várias lesões, né? Pela repetição, né? É, exatamente, movimento de repetição. Mas, assim, muitas vezes você tem a artrose nos dedos das mãos, né? Por que as mulheres? Aí você poderia pensar, puxa, seria o hormônio feminino? No caso das mulheres, seria mais fator genético mesmo, tá? Uma predisposição genética. Então, no caso das mãos, por exemplo, às vezes você tem no dedo, tá? Ou no dedo na articulação proximal ou distal. Você fala assim, mas ali não tem peso, não tem impacto, não tem nada. O que leva a isso? Então, isso sim é um fator genético. E por que nas mulheres? Também é fator genético. Então, como eu falei, fator genético é extremamente importante. Talvez seja o fator mais importante para determinar uma osteoartrite. A gente chama de osteoartrite, né? Ou o pessoal chama de artrose, né? Mas tecnicamente, um termo médico é osteoartrite. Osteoartrite. Eu lembro dessa questão da repetição do impacto, que meu pai foi boxeador, né? Quando ele era vivo, as articulações dos dedos dele eram todas rígidas. Todas rígidas. Ele sofria muito com isso. Então, por causa dos impactos, ele poderia ter um fator genético, né? Não sei se você tem, mas, claro, ele fazia um esporte de alto impacto, né? No caso dele, as mãos. Temos histórias, né? O Pelé fez 2 próteses, trocou as duas articulações coxofemorais. O Zico fez prótese. Vários jogadores fizeram prótese por causa do impacto. E aí tem o fator genético e o fator ambiental, que no caso é o impacto de futebol, né? E no teu caso, teu pai eram os dedos das mãos, provavelmente os ombros e cotovelos. Então, tenista, então, é mais propenso a ter onde ele faz mais esforço, né? Muita gente que anda a cavalo tem muito na coluna. Então, depende do tipo de exercício que você faz, do impacto que você faz. Leva, então, a predisposição a ter essa artrose. Aí a solução seria você exercitar de maneira a fortalecer mais as articulações, né? A musculatura em volta para não transferir tanto impacto diretamente para a articulação, né? Além disso, é importantíssimo isso que você falou, né? O exercício, a mobilidade, o fortalecimento muscular, mas também tem medicamentos que fazem a prevenção. Tem medicamentos que impedem a progressão da doença. Isso é importante também. Agora, qual que é o melhor remédio? Existem vários medicamentos. E cada pessoa tem a sua resposta. Às vezes você faz uma medicação numa pessoa e não responde tão bem, se você troca, ela já responde melhor, né? Então, além do exercício, da atividade física, fortalecimento muscular, tem os medicamentos que podem diminuir a progressão da artrose. E assim, doutor, para a pessoa que não tem diagnóstico ainda, qual que é o sintoma que vai levar ela a ir lá no reumatologista? Dores articulares. Dor a hora que você acorda, dor a hora que você levanta ou que você começa a andar. Por exemplo, você pode estar sentado, começa a andar, e você tem dor, por exemplo, no joelho, tem dor na coluna, tem dor na coxa femoral, na bacia. Isso é um fator determinante, você procura um reumatologista. E devo dizer para você também, Rafael, que 90% das dores de coluna são dores reumáticas, né? Claro que o pessoal, até pelo hábito, procura mais o ortopedista, mas a artrose dá muita dor, né? Temos doenças como a espondilite, dá muita dor. Tem artrite reumatoide, dá muita dor cervical, né? Então, é importante que, tendo dor, se puder procurar um reumatologista, é interessante. Claro, se você não puder, logicamente, o primeiro clínico que você tenha, mas é para examinar e fazer uma radiografia e determinar qual a doença que você tem. Mas, independente, você, sabendo o diagnóstico, tratando direitinho, fazendo os acompanhamentos, a resposta é sempre boa. E isso tudo, né? A pessoa já tendo desenvolvido algo, ou ainda com sintomas, sem saber, ela limita, né, a qualidade de vida dela, né? Impacta muito o bem-estar e a qualidade de vida da pessoa, né? Que poderia ser resolvido, ou pelo menos amenizado, indo até um reumatologista ou buscando um diagnóstico, né? A orientação é sempre
tendo qualquer dor, procurar o médico, sendo isso tratado, porque se ele não procurar, isso vai progredindo e vai fazendo com que ele, num determinado momento, ele sofra dificuldade de sentar, por exemplo, para dirigir, sentar para se alimentar, sentar para ir ao banheiro. Então, logicamente que é lento, ela não é uma coisa rápida, ela demora alguns anos para levar a isso, mas de qualquer maneira leva. E quanto mais tempo ela vai levar, por exemplo, a pessoa ter uma dificuldade de se movimentar, de ter mobilidade, a dor vai acompanhando isso, quer dizer, vai ficando mais dor. E aí, o que você falou, a qualidade de vida vai sendo afetada, né? Você vai tendo dificuldade de ter uma qualidade de vida, de você poder ter um prazer de sentar numa mesa, prazer de andar com os amigos, com a família, prazer de subir, por exemplo, impede você subir e descer uma escada, às vezes você tem isso em casa. Então, teu dia a dia vai ficando muito ruim. Então, a gente tem que evitar isso, evitar com que a pessoa sofra, né, no seu dia a dia. E, doutor, tem uma coisa simples também que a gente costuma fazer muito e tem várias dicas para fazer ou não fazer, né? Mas a coisa simples, os dedos, por exemplo, né? Quando eles ficam tensos, eles estralam, isso é comum. Como é que é? Você vê que as pessoas costumam estralar muito os dedos, às vezes por nervosismo, às vezes por distração, né? Isso é algum sinal de quando ele estrala, quando ele fica rígido, é um sinal. Que tipo de sinal seria esse? Não necessariamente, né? Que você pode estalar o dedo, mas não ter uma osteoartrite. Aí seria só uma alteraçãozinha que tem naquela articulação. Mas a gente orienta que não faça isso, que pode, com o tempo, levar um desgaste daquela articulação, né? Mas o que a gente orienta? Por exemplo, se você tem rigidez das mãos, se você tem principalmente rigidez de manhã, quando você acorda, ou quando você fica muito tempo parado e vai mexer com a mão, com os dedos das mãos, é fazer uma imersão na água morna, tá entendendo? Você esquenta uma água, desculpe, você esquenta uma água, coloca as mãos na água morninha, e essa água, o que acontece? Ela é inflamatória, é relaxante, e ela é analgésica. Isso ajuda bastante, tá? Então, entendi. Eu já ouvi muita gente falar, você fica estralando o dedo e você pode ter uma rigidez futura com isso. Então, isso tem sentido. Não, se você tiver predisposição genética, predisposição familiar, se a tua família tiver, logicamente você pode ter, mas não é obrigatório também, né? Porque assim, cada pessoa tem a sua história, tem o seu desenvolvimento e tal. Então, você pode fazer isso, mas não desenvolver, desde que a tua história genética não seja forte. Se for forte, vai desenvolver. Então, grupos de risco para essa doença da artrose seria predisposição genética na família e o tabaco, né? As pessoas que Cigarro, fumam. cigarro, excesso de cigarro, bebida alcoólica. Tem alguns medicamentos, por exemplo, que pode levar também, né? Por exemplo, um corticoide de dose muito alta, muito tempo, às vezes anticoagulantes. Então, são vários medicamentos que podem levar. Então, isso tem que ser muito adosado, né? Isso é sempre acompanhado com radiografia, com acompanhamento clínico. Isso aí é muito importante. Doutor, e o tratamento, né? Tem um tratamento específico ou é uma coisa geral, né? São vários fatores, você falou de medicação, falamos de atividades físicas, então não é uma coisa só que vai tratar esse problema, né? Essa doença. Não, tem os antiartrósicos, né? Como eu falei, né? Mobilidade, fortalecimento muscular, mas também os antiartrósicos. Aí tem uma gama, né? Tem vários antiartrósicos, como eu falei. Tem alguns que são usados mais na América, nos Estados Unidos, outros são usados mais na Europa, alguns a gente usa mais no Brasil. Então, vai depender do perfil do paciente, vai depender se é mais coxa femoral, se é mais joelho, se é mais mão, e se aquela pessoa responde à medicação, mas tem que ser, sim, acompanhado com medicamento. A dor lombar é a mais comum? Não entendi? Dores lombares são as mais comuns?
A dor lombar é uma das mais comuns. Você sabe qual a dor mais comum que tem, a que mais o pessoal refere, é a cefaleia, a dor de cabeça. E Dor a de segunda cabeça. dor que o pessoal mais reclama no mundo é a dor nas costas, chamada lombalgia. Então, dor na coluna, não vou dizer, mas quase com certeza é uma dor de artrose, né, de artrite. Tem que diferenciar, às vezes pode ser uma dor muscular, uma dor, por exemplo, de tendões, uma dor, por exemplo, da dura máter, né? Mas, logicamente, que as dores, principalmente ali nos discos, ela é muito comum, é a que mais incide, mais tem prevalência na população. Normalmente, as mulheres, depois da gravidez, elas adquirem uma hérnia, né? Ou por causa da distensão e pela falta de instrução, ou mesmo de buscar isso, elas acabam adquirindo alguma hérnia, né, doutor? Não é tão... É mais comum isso acontecer, né? Depende da predisposição da mulher, aí, logicamente, que o volume do nenê, né, no ventre faz com que ela tenha uma posição chamada viciosa, né, puxando para frente, aumentando a curvatura da coluna, e tem pessoas que podem fazer uma hernia discal, sim, ou mesmo, não é só a hernia discal, mas uma distensão muscular, de tendão, de cápsula, ali tem várias, né, estruturas, pode levar, então, aos sintomas. Ela pode ser uma coisa rápida, né, que eles chamam de aguda, ou ser uma coisa mais demorada, que chama-se crônica, aí é mais complicado. Porque depois que ela tem o neném, tirou essa posição viciosa, essa dor continua. Pode acontecer de persistir por algumas semanas ou até meses. Aí, o que é complicado. Logicamente, tem que saber qual a causa disso. Mas o que você falou é verdade, né? A gravidez pode provocar uma dor lombar. Doutor, assim, a gente está falando do diagnóstico. Então, o diagnóstico é sempre importante para a gente poder tratar, né? Porque se não for tratada, pode evoluir para um problema mais sério, né? Vários problemas mais sérios. Quais seriam esses problemas mais sérios do que a artrose? Sempre, sempre, sempre dá o diagnóstico. Porque você dá o diagnóstico, você sabe o que você está tratando. Se você não dá o diagnóstico, você está tratando no escuro, e aí você não sabe o que você está tratando. Você pode acertar ou pode não acertar. Então, o diagnóstico é importante, aí o diagnóstico, você pode fazer uma radiografia, uma tomografia, uma ressonância, né? Para saber fazer o acompanhamento do diagnóstico. Uma radiografia simples dá para fazer o diagnóstico, tá? Uhum. O tratamento é sempre importante e a prevenção. A prevenção é que a pessoa pode cair, porque não tem aquela... Porque além de ter a dor, ter a mobilidade alterada, a musculatura vai ficando fraca, né? E a pessoa, então, tem menos postura para andar. Então, ela pode cair mais, pode sofrer, então, fraturas, pode sofrer bater a cabeça, sofrer um traumatismo craniano. Agora, em relação especificamente à articulação, ela pode levar uma prótese, né? Fazer uma prótese, e a prótese nunca é aquele material próprio, ele é um material sintético. E além do custo, logicamente tem um custo, ela tem uma durabilidade. Antigamente ela demorava para você trocar uma prótese em torno de 4, 5 anos. Hoje ela é mais resistente, ela pode demorar até 15 a 20 anos, às vezes pode ter a vida inteira e não trocar. Então, logicamente, esses são os riscos que a pessoa tem. E uma cirurgia que ela não é tão grave assim, mas é um fator que você tem que tomar anestesia, você tem que abrir, pode dar embolia, pode dar infecção. Então, é sempre um fator que pode levar a consequências que você não quer, né? Então, se a gente puder evitar a cirurgia, melhor. E, doutor, e quem não conseguiu evitar a cirurgia e vai precisar de acompanhamento é o atual presidente, né? O presidente Lula, que tem esse problema de mobilidade aí, né? Ele tem agora, nos últimos dias, ele teve que fazer 2 intervenções, né? Em menos de uma semana, isso quer dizer que ele está com muita dor. Logicamente que os medicamentos evitam essa piora, controla a dor, mas por um tempo. E, logicamente, que ele vai ter que fazer, porque senão ele vai ficar tomando remédio, bastante remédio, e, logicamente, não vai resolver. E a lesão vai aumentando. Logicamente, no caso dele, quanto mais cedo, melhor, né, fazer a prótese. Mas isso é uma questão muito pessoal, ou por orientação da equipe dele, médica, né? Logicamente, ele está bem assistido, mas
E limita, né? Limita, além da dor, limita o movimento. Como eu falei, para subir escada, descer uma escada, sentar, às vezes, para você ficar um tempo sentado para almoçar, para conversar, né? Então, provavelmente ele vai fazer essa cirurgia e vai aliviar a vida dele, tranquilo. Né? Doutor, a gente falou das atividades, né? E elas são importantes para a estabilidade, né? E o que é mais recomendado, além da musculação, da natação e da hidroginástica, é o tai chi, né? Toda atividade é importante, desde que seja aceita, né, pela lesão, pelo corpo, pelo paciente. O tai chi, o alongamento, né, que a gente orienta bastante, né, que é o pilates, fortalecimento muscular, natação, como você falou, hidroginástica, evitar impactos, né, se a pessoa, por exemplo, joga futebol, evitar, ou jogar menos, se for leve, se for grave, a gente tem que evitar, assim, de vez mesmo. Então, toda atividade física é extremamente importante. E a gente tem esse. Atualmente as pessoas estão muito voltadas às atividades físicas, mas o controle do peso ele é necessário porque nossa estrutura, conforme a gente vai aumentando de peso, ela não, ela vai se inflamando, né? Ela vai se desgastando porque ela não está acostumada àquela quantidade de peso que a gente vai adquirindo com o tempo, né? Se a gente não pratica nada. Isso é um dos motivos da gente estar tá praticando atividade, né? Para que esse é um dos motivos da gente ter problemas das articulações, né? O peso, né? O peso em excesso. O sobrepeso, né? Isso que eu falou é extremamente importante também, Rafael, porque assim, se a pessoa tem na coluna, na coxa femoral e no joelho um desgaste, então está orientado também à perda de peso, porque um dos fatores de risco também é o peso, né? Então, entre os vários fatores que nós falamos, realmente a sobrecarga, ela é um fator que aumenta o desgaste da cartilagem. Então, se a pessoa puder perder um pouquinho de peso, né, além de tudo isso que nós falamos, ajuda bastante. E a fisioterapia também, né? Que é muito negligenciada com as pessoas, principalmente as que sofreram algum trauma, algum acidente ou passaram por cirurgias. É essencial ter o acompanhamento de fisioterapia até para voltar a mobilidade do membro, né? Exatamente. Fisioterapia tá do lado da hidroginástica, da atividade física, né? Ela está do lado, ela tem que ser feita também. Principalmente antes e depois de cirurgia, porque antes você preparar aquela musculatura, aquela articulação, e depois para você se adaptar, né? Então, a orientação é que se faça fisioterapia também. A gente solicita muito fisioterapia. E, doutor, e também para as pessoas que passaram por tudo isso ou que já estão com certa idade, é bom adaptar a casa, né? Para não forçar muito essa articulação, colocar, deixar pisos que não precisam ter degraus, né? Ou barras no banheiro para ela poder se estabilizar. Exatamente. Tirar os tapetes, tirar as mesinhas para a pessoa não escorregar, não bater, né? Usar o sapato, um sapato que seja menos, que escorregue menos, né? Seja mais aderente ao chão. Um chão não muito, nesse caso, não muito liso para a pessoa escorregar e cair, porque ela não tem aquela força necessária. As barras são importantes. Ter uma casa bem iluminada, né? Nos corredores iluminados. À noite, deixar sempre uma luz de referência, não totalmente, mas uma luz de referência, que às vezes a pessoa pode levantar e tomar água e ir ao banheiro. Então, uma luz é importante, deixar uma luz pequenininha no quarto ou fora, no corredor. Isso são medidas realmente que ajudam bastante a evitar acidentes domésticos. E, doutor, a gente está falando de um país que se automedica muito, né? E tem muita recomendação, muita lei orientando, mas as pessoas, qualquer dorzinha, toma um dipirona, faz um paracetamol, ou qualquer anti-inflamatório que tá ali disponível para ela, que ela comprou alguma vez, usou, não seguiu. Normalmente as pessoas não seguem
aquilo que é mandado fazer com a medicação, né? Elas tomam para a dor, elas param de tomar, não continuam tomando conforme é orientado pelo médico ou pelo farmacêutico, né? E fica aquela sobra de remédio lá e ela oferece para o vizinho, ela tem o brasileiro tem essa coisa de ser médico, né? De falar, bom, deu certo para mim, toma isso, para mim funciona isso. E é gravíssimo isso, né, doutor? Por organismo, né? Por tudo. Tem uma coisa chamada aderência, né? Isso que você falou é importante, aderir ao tratamento. Eu sempre falo para meus pacientes aqui, principalmente as mulheres, né? A senhora já cozinhou? Ah, eu cozinho, sempre cozinho. A senhora, quando não sabe fazer um prato, como é que a senhora faz o prato? E a senhora procura uma receita, não é? A receita. Então, se a senhora, por exemplo, nessa receita, só deixar de colocar algum ingrediente, sai o prato que a senhora vai fazer? Ah, não sai, doutor. Vou fazer um bolo, por exemplo. Você não coloca um leite, um ovo, não coloca uma farinha, não sai o bolo. Quando o médico dá para a senhora, o que ele dá no final de uma consulta? É uma receita, não é isso? A mesma coisa, se faltar alguma coisa ali, não vai sair, não é um bolo, mas vai sair a saúde sua, né? Não vai, assim, resolver o seu problema de dor, de infecção, o que seja, de inflamação. Então a pessoa entende que não é ela, e a gente faz isso dando um critério que não é o médico, ele faz isso em cima de estudos, de acompanhamentos, vários de milhares de pessoas, né? De publicações. Então, é uma coisa que a gente faz para fazer a comparação. Ah, então é assim? É assim. Porque eu não gostei desse remédio, acho que está me fazendo mal. Para, nem avisa o médico. Ah, eu vou tomar um remédio que minha vizinha me avisou. E realmente o que você falou, cada pessoa tem um perfil, tem uma genética própria. Então, os remédios respondem àquela medicação, podem responder para a irmã dela, ou para um filho dela, da pessoa, né? Então, isso é extremamente importante. A aderência. Tomar o remédio na hora certa e a dosagem certa. Não tomar medicamentos que sejam de terceiros, porque cada um tem o seu medicamento, né? Ninguém toma, come no prato do outro, ninguém toma um líquido no copo do outro. Ele não pode tomar o remédio do outro também, porque para ele é específico. Quando a gente fala em doença, a gente fala do modo geral, mas quando fala em doente, aí é particular, né? Então, cada um tem o seu perfil genético. Embora sejam irmãos, se você fizer, por exemplo, o teste do olho ou do dedo, ela é diferente, não são iguais, não são o mesmo. Eles podem ser parecidos, mas não são o mesmo. Então, a resposta é diferente. Então, sempre siga a receita do médico, na dosagem certa, no horário certo e o medicamento certo, né? Porque aí vai ter sucesso. Porque se não tiver sucesso, olha, pode não ter sucesso. O médico receita acreditando que vai melhorar naquele momento. Aí a pessoa liga 2 dias, doutor, não melhorou. O que ele vai fazer? Ou ele vai trocar, ou vai associar, ou vai aumentar a dose, né? Para chegar na dose necessária e chegar no medicamento necessário para controlar a doença. Então, isso é muito importante. E aí ter esse cuidado, né? Sempre consultar o médico na hora que se o remédio está tendo um efeito colateral, fora do que está ali na bula, né? Ou do que foi falado pelo médico, ter início, ter o horário e ter o final do tratamento, né? Porque Tem uma sequência, né? Tem o comecinho do diagnóstico, tem o comecinho do tratamento, tem a mudança de remédio. Ele vai sair de uma fase aguda para uma fase já mais controlada. Com o tempo ele troca o remédio até ele poder dar alta. Às vezes a gente não consegue dar alta. Tem, por exemplo, das nossas doenças, a gente não consegue dar alta porque as doenças são crônicas. No diabetes também não consegue dar alta, que é crônica. Uma hipertensão também não, né? Então a gente acompanha esses pacientes, mas a gente acompanha de uma forma que a gente pode dar menos medicamento e a pessoa visita menos o médico. Tem pacientes nossos que visitam uma vez por ano só fazer o controle geral que é obrigatório, né? Mas é uma vez por ano e com menos remédio e às vezes até sem medicamento nenhum. Isso é importante. E tem tratamentos que acabam resultando em outros problemas, né? Quando é uma medicação muito pesada, como os medicamentos contra o câncer, né? E tem doenças que... minha mãe, por exemplo, ela acabou adquirindo osteonecrose depois que ela fez um tratamento para leishmaniose cutânea que ela teve. Aliás, ela teve a visceral, né? A cutânea mais comum. Era muito pesada a medicação e acabou, né, resultando em outras coisas. E, então, é muito importante você estar acompanhado de todos os médicos, porque você tem a sequência de tratamento, né, por causa dessa
da gravidade do problema, muitas vezes, né? Esse falou também é importante, porque o medicamento ele tem que ser dado na dosagem certa, porque se ele dá a mais ou de uma forma errada, ele vira veneno, né? Então, como você falou, a osteonecrose, ela sempre tem várias causas também. Uma das causas é a medicação. Essa medicação que você falou, ela pode dar corticóide, pode dar osteonecrose, né? Então, tem alguns remédios também, como, por exemplo, osteonecrose mandíbula, os bisfosfonatos podem dar. Então, tem que tomar muito cuidado para saber quem que vai dar. Por isso que a gente faz aqui uma história. Quando você chega no médico, faz uma história. Como é que você está? O que aconteceu com você? Que horas dói? Parece um negócio meio chato, mas é importante. Tua família, como é que é? Como é que teu pai, tua mãe? Tem isso na tua família? Você tem diabetes na tua família? Você tem alguma outra doença autoimune? Você tem hipertensão? Que remédio você está tomando? Isso tudo é muito importante, porque o medicamento pode, como você falou, dar efeito colateral. Até alimento dá, né? Muitas pessoas são alérgicas a alimentos, né? A leite, por exemplo, a ovo. São alérgicas a ovo, a leite, são coisas naturais, né? A trigo. Então, assim, e os remédios têm que serem, assim, bem escolhidos, ser acompanhados pelo médico. A gente sempre orienta, olha, tem algum problema, nos ligue para suspender o remédio, ou troca, ou para, e depois volta posteriormente para ver se ele é compatível. Então, realmente, a automedicação é muito prejudicial. Doutor, você, como presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, né? Aí até o ano que vem, né, nessa gestão, o que o senhor vê de novidade tecnológica? O que a tecnologia tem ajudado, né? O senhor é médico há quantos anos, né? E fala dessa evolução dentro da reumatologia, desde quando o senhor se especializou até agora como presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu sou médico há 45 anos já, e nesse tempo mudou muita coisa. Por exemplo, hoje nas doenças reumáticas, a gente não tinha uma medicação chamada biológica que veio nos ajudar muito, né? Nas diversas doenças reumáticas. Não tinha isso, tem de uns 20 anos para cá, mais ou menos, né? Ele mudou o parâmetro, isso em todas as outras especialidades, né? Na cardiologia mudou muito, na dermatologia, na ginecologia, então mudou muito, mudou muito. E cada vez a gente vê as medicações sendo mais úteis, isso é, mais atingindo o alvo, né, que prejudica, e menos efeitos colaterais, menos prejudicial às outras células do organismo, né? E agora a gente, no diagnóstico, a gente está vendo a inteligência artificial, né, que está fazendo com que a gente utilize bastante a inteligência artificial. Ela vem nos ajudar bastante, desde que bem utilizada, né? Você pode usar as coisas para o bem e para o mal, né? Mas bem utilizada, a inteligência artificial vem nos ajudar no diagnóstico, no acompanhamento dos pacientes, e as coisas mudaram bastante, né? E isso veio ajudar os pacientes. Eu, quando me formei, tive muitos pacientes reumáticos em cadeiras de roda, por artrose, por artrite reumatoide, espondilite, por várias formas de doenças reumáticas, né? Pacientes que faleciam rapidamente também com lúpus eritematoso sistêmico, por insuficiência renal. Então, hoje a gente vê menos isso. Não vou dizer que a gente não veja mais, vê menos, por exemplo. Por quê? Porque a medicação veio para auxiliar, e também o diagnóstico para começar a tratar mais cedo, para ter menos lesões. Isso, a evolução foi fantástica, né? Isso veio nos ajudar, e a população hoje está bem mais assistida do que há 30, 40 anos atrás. Porque hoje se entende, né, doutor, com essa evolução toda, que não é só a medicação, né? Tem que cumprir esse horário que a gente falou, o início, o final, não guardar resto de remédio. E além disso, tem o descanso e os pós, né? Às vezes o mais importante que é a cirurgia é o pós-cirúrgico ou o pós-tratamento, né? Como você vai se comportar para aquilo não voltar ou piorar, né? Exatamente. Por exemplo, nós falamos especificamente do presidente que vai fazer a cirurgia. Então, assim, são as complicações se não fizer todas as medidas? Infecção, uma cirurgia que pode infectar, então tem que tomar todos os cuidados, né?
Ele tem que ser, todos os pacientes têm que se alimentarem bem, tem que ter uma defesa bem estruturada para poder, se tiver um início de combate à infecção, ele possa combater essa infecção, né? A fisioterapia para ele fazer o pós-cirúrgico, e as embolias, quer dizer, fazer toda a medida para não ter embolia, porque embolia é um fator de gravidade, pode ir a óbito, né? Então, mas isso aí hoje a cirurgia, os cuidados são tomados para que tenha um sucesso a cirurgia. Doutor, e como presidente da Sociedade Brasileira de Reumatologia, você vê quais desafios, né, que esse novo século, essa evolução constante, com as coisas acontecendo cada vez mais rápido, as pessoas com cada vez mais acesso à informação e medicamentos, quais são os desafios que o senhor vê na presidência da sociedade? Então, assim, qual o desafio nosso? Nós criamos uma comissão de políticas públicas justamente para a gente ter acesso aos órgãos competentes, não só os órgãos governamentais, mas também os órgãos privados, para que as pessoas obtenham esses medicamentos, porque todo medicamento novo é mais caro, é mais dispendioso. E a população, de um modo geral, não tem acesso a isso, né, por ser caro. Porque a pesquisa é cara. Eu entendo que o medicamento, mas podia ser barato. Mas quando se desenvolve um medicamento, ele demora mais de 10 anos para ser desenvolvido. De cada 10 que você pesquisa, somente 1 ou 2 que saem para o mercado, os outros não dão certo ou não chegaram naquele ponto. Então, a pesquisa é cara. Bom, e a gente tem que ver esses dois lados, né? De quem usa o medicamento e de quem faz a pesquisa. E a gente mostra a quem compra o remédio, né? Normalmente hoje no Brasil o grande comprador é o SUS, né? E depois vem os planos privados, né? Todos os tipos de plano. O custo-benefício, né? Se todo mundo usar, mais pessoas usarem, vai ficar mais barato. E se usarem mais cedo, você evita, por exemplo, uma prótese que é caro, evita um UTI que também é cara, evita medicamentos mais caros, evita medidas mais caras. Então, isso é uma coisa chamada farmacoeconomia. É o que a gente estuda e mostra, e temos que mostrar, a nossa obrigação é mostrar para quem compra o medicamento, que às vezes o paciente pessoalmente não pode comprar, porque o medicamento tem que tomar muito tempo, bastante tempo, e que são caros, principalmente quando lançam os medicamentos. Então, esse é o nosso objetivo, fazer com que as pessoas tomem medicamentos mais modernos, com boa recuperação, mas também que não sejam tão caros, não sejam caros para quem paga esse medicamento. Doutor, eu quero agradecer muito esse nosso bate-papo. Com certeza as pessoas entenderam as explicações, as orientações e se identificaram muito com muitas coisas que a gente falou aqui, né? Fica à vontade. Agradeço, Rafael. Eu te agradeço mais uma vez, né? Essa é a segunda vez que eu falo com você. E sempre lembrando que nós temos o nosso Instagram para o público, que tem várias informações lá, né? Que é o Instagram Reumatologia Insta, @Reumatologia Insta. Vocês podem entrar lá, tem várias informações, né, nessa área e nas outras áreas também. E tem o nosso site, que é reumatologia.org.br. Então, está aberto para toda a população. Se alguém quiser fazer pergunta também, podem fazer as perguntas, que serão respondidas de acordo com as seus questionamentos. Tá? Então, eu agradeço mais uma vez esse espaço e a sociedade como um todo agradece. A gente que agradece, doutor, e fica à vontade quando precisar, quando tiver alguma coisa nova, entre em contato com a gente, que a gente vai passar isso para toda a população. Muito obrigado, um abraço e tudo de bom para vocês. Obrigado. Obrigado, até mais, doutor. Então, você que está acompanhando a gente pelo Facebook já sabe, Jornal Estado de Mato Grosso do Sul. Pelo YouTube é o Estado Play. E também estamos em todas as outras plataformas, como o Estado Play e o Estado Play Cortes, no TikTok, no Quai, no Twitter, no KOO, no Spotify, e também temos nossos perfis no Instagram, que é o Estado Play e o Estado Play Cortes. O nosso site, estadoonline.com.br, também tem o perfil, o Estado Online MS. Gente, até o próximo. Muito, muito obrigado mais uma vez, doutor. E fiquem aí com a gente, compartilhem esse conteúdo.